Se existe um elemento clássico que está na lista de ferramentas mais utilizadas pelos narradores de RPG, desde os primórdios do hobby, esse elemento é o famoso escudo do mestre. O acessório pode facilitar o acesso à informação rápida e eficiente, auxiliando o narrador durante os jogos com os mais diversos tópicos, além de fornecer uma espécie de refúgio para que o mestre possa orquestrar a condução do jogo. Só que a utilização do escudo do mestre não é uma unanimidade. Odiados por uns e amados por outros, existem pontos positivos e negativos para o emprego da ferramenta. E o nosso objetivo aqui hoje é esclarecer todas essas possibilidades e permitir que você decida por si só como fazer o uso do escudo. Olá pessoal, o Tigro tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG, e no vídeo de hoje nós vamos apresentar vantagens e desvantagens de se utilizar um escudo do mestre. Por que existe certa controvérsia? Como que o narrador pode aproveitar o potencial da ferramenta? E eu decidi fazer esse vídeo porque eu estava preparando o material do nosso financiamento coletivo. A nossa caixa do kit introdutório RPG vai ter um escudo do mestre, afinal de contas é uma ferramenta clássica aí para os narradores. O financiamento vai estar acontecendo durante os meses de julho e agosto, e a caixa vai ter todo o material necessário para você começar a jogar RPG ou apresentar o hobby para amigos ou família. Livreto de regras simplificadas, a campanha de aventuras para níveis de 1 a 4, com a escrita que vai facilitar de verdade jogadores e mestres. Além disso, a gente vai ter as fichas prontas para a galera jogar, 3 grandes mapas de batalha. Deixa eu mostrar para vocês, ó, vai ser um mapão desse tamanho aqui, ó, desse calibre, ó, frente e verso assim, gigante, que você vai poder usar para aventura e, obviamente, para sempre, para o resto da sua vida de mestre. Além disso, a gente vai ter os tokens para os personagens e monstros e, obviamente, o escudo do mestre, que é o assunto aqui desse vídeo. E a gente quer ter o melhor tipo de informação possível no escudo para que todo mundo que faça o apoio receba um material de primeira, top qualidade, realmente útil. Só que a necessidade de informações úteis podem variar de mestre para mestre. E foi aí que surgiu a ideia de fazer esse vídeo, trazer para você tudo relacionado ao escudo do mestre e como que você pode utilizar ele da melhor maneira possível. Já falamos um pouco sobre como você pode utilizar o espaço do escudo do mestre para ter informações relevantes de maneira rápida e fácil. A gente vai explorar um pouco mais isso daqui a pouquinho, listando quais são os tópicos mais comuns e úteis para você ter ali no escudo. Essa lista será maneira mesmo se você joga online, que você pode fazer um escudo virtual. É que antes eu queria falar de outro aspecto importante para o escudo do mestre. Esse que acaba gerando certa controvérsia entre a galera, os narradores que utilizam e os que não gostam do escudo. É a separação que tem entre o mestre e os jogadores. Esse escudo fica ali na frente, tem essa separação. E o mais engraçado é que essa separação é uma faca de 2 gumes, que ela pode ajudar e ou atrapalhar tudo ao mesmo tempo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer pontos positivos e pontos negativos e depois você pode usar essa ferramenta da melhor maneira que você achar que encaixa aí no seu jogo. O primeiro ponto forte do escudo do mestre é permitir que o narrador tenha as suas principais anotações longe dos olhos dos jogadores. Os mapas detalhados do jogo, muitas vezes contêm armadilhas ou passagens secretas, o nome, a personalidade e os objetivos de alguns NPCs que são essenciais para a campanha, às vezes você quer ter isso escondido, os poderes dos itens mágicos, às vezes você bota um item mágico que vai liberar algum poder, ou ele é amaldiçoado, você vai estar com essas coisas anotadas num caderno, num fichário ou coisa assim, e isso atrás do escudo do mestre você vai estar protegido, né? Essa organização da campanha que você tem deixa de ser visível para os seus jogadores e o escudo do mestre ajuda nisso, proporciona essa defesa. Já o lado negativo dessa separação é justamente o espaço que é criado entre o narrador e os jogadores. Algumas pessoas acabam vendo essa arrumação da mesa de jogo como um isolamento do narrador, como se ele não fosse um jogador, como se ele não fosse parte do grupo. Isso pode aumentar a sensação de um jogo em que o mestre pode parecer contra os jogadores, tem sempre aquele complexo, aquela dificuldade, não é o mestre contra os jogadores, né? E dependendo da mesa, essa separação, o escudo do mestre pode deixar essa situação ainda mais esquisita. Mas vamos para o segundo ponto positivo da utilização do escudo do mestre, é a possibilidade de rolar os dados escondidos.
para evitar que os jogadores saibam qual foi o valor ou então ajustar um resultado para reforçar uma narrativa. E eu sei, tem gente que vai querer me queimar na cruz por falar isso aqui. Eu não acho que seja uma coisa boa o mestre ficar alterando o resultado dos dados, só que existem situações que isso pode ser feito de boa. Me dá um certo crédito, deixa eu falar um pouquinho sobre esses dois pontos, segura aí. Em alguns momentos, é interessante deixar o jogador sem saber o resultado de um dado, para que ele não tenha sua percepção, seu roleplay e sua mente corrompidas. Por exemplo, quando o ladino vai se esconder nas sombras. Ele não tem como saber se deu certo ou não, se ele está escondido ou não. Ele vai lá, se esconde, permanece assim, independente do resultado do dado. Ou então, quando um cheque de percepção é feito. Se o jogador vê um resultado baixo no dado, fica tentando descobrir se realmente o personagem não viu nada. Ou os outros do grupo ficam querendo fazer cheque de percepção também. Se ele tira um resultado alto no dado e não percebe nada diferente, ele passa a ter certeza absoluta de que está tudo de boa. Experimenta só fazer esses cheques escondidos, pra você ver como fica uma dúvida legal no coração dos seus jogadores. Sem o escudo do mestre é meio que impossível fazer essa situação gerar esse sentimento de dúvida para os personagens. Já em relação à mudança de resultado nos dados, imagina que você está fazendo uma viagem com seus aventureiros e vocês têm uma regra de rolar um D12 para encontro aleatório ali todo dia. Você está numa aventura, numa mesma sessão de jogo, e por tremendo azar, vocês já fizeram 2 encontros de combate. Aí na terceira rolagem de dados, tira 12 de novo, mesmo resultado. Ninguém da mesa aguenta mais fazer esse combate, fazer esse encontro aleatório. E aí uma situação dessa, de repente atrás do escudo, você pode alterar ela. Outra ocasião que eu acho válida é a alteração do resultado do dado para remediar uma situação que você, como mestre, fez besteira. A gente é ser humano, a gente erra o tempo todo. Várias vezes você vai errar a mão e quando você perceber isso, você precisa consertar as coisas ali no meio do combate. Se a proposta do seu encontro era para ser tranquila e acaba se mostrando bizarramente difícil porque você errou o nível do monstro, o dano que ele dá ou alguma coisa desse tipo, é possível você dar uma ajustada. Ao contrário, se o combate devia ser difícil, mortal, aquela luta contra o chefão, mas os jogadores estão num passeio no parque, molezinha, eles não fizeram nada demais, só que você construiu o seu chefão errado, seu vilão errado, e aí seus jogadores estão lá entediados, perde aquele clímax de final, é hora de dar uma ajustada nesses dados. E o escudo do mestre vai te permitir fazer coisas assim sem que os jogadores percebam, principalmente se você é iniciante na arte de narração do RPG. E ó, dito isso, eu particularmente não gosto de utilizar esse recurso. Tô mostrando aqui para vocês porque é uma coisa que vários mestres fazem, você tem que pelo menos ficar sabendo. Isso foi amplamente divulgado, utilizado. Que atire a primeira pedra quem nunca mudou um resultado de dado. É muito difícil você encontrar um mestre que nunca tenha feito isso. Se você nunca fez isso, deixa aqui embaixo nos comentários, mas é uma situação complicada. Eu acredito que os encontros eles podem sim ser ajustados na hora, só que existem maneiras mais sutis, mais legais de se fazer isso sem precisar mudar um resultado de dado. Você é o mestre, você tem todas as possibilidades para fazer o que você quiser dentro do jogo. Se você for olhar os meus RPGs, eu faço hoje em dia online ali, tudo com o dado aberto, todo mundo faz as jogadas e todo mundo tá vendo o resultado do dado. Os jogadores estão vendo o que está realmente acontecendo ali. Mas eles só têm isso de informação. Eu utilizo todo o resto para fazer os ajustes necessários. E eu falo muito sobre isso no vídeo de balanceamento de combate aqui da nossa série. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link lá no final para você dar uma conferida nessas técnicas de narração, se isso é algo que te interessa. Vai te deixar mais apto a improvisar, consertar e ajeitar essas situações todas. Enfim, e é basicamente isso. Se você rolar o dado na frente de todo mundo, você tem uma validação maior, uma veracidade maior do jogo. Só que dificulta a condução da aventura se você precisar fazer algum ajuste. Principalmente se você é mestre iniciante, até você acostumar com tudo em torno da aventura, das regras, dos personagens, o mundo do RPG, às vezes o escudo te ajuda. E as tretas aí, entre aspas, do escudo do mestre são basicamente essas. Agora a gente vai falar sobre a informação de qualidade que pode estar ali atrás do seu escudo. Pense nesses dados como referências rápidas às regras e às estatísticas dos personagens do grupo. É impossível você saber de cabeça todas as regras de RPG, condições, situações do jogo, e se essas informações estiverem ali bem à sua frente, facilita muito. E como eu falei lá no início, cada mestre, cada jogo vai dar mais valor para coisas diferentes no escudo. Alguns narradores gostam de criar suas masmorras ali na hora. Então uma lista ali atrás do escudo do mestre, com diferentes salas que estão dentro de calabouços, pode ajudar muito esse tipo de mestre.
Outros narradores precisam de inspiração para a criação de NPCs. No momento que os jogadores estão ali e perguntam qual é o nome do guarda, talvez você queira ter em mãos diferentes regras que são meio obscuras, só que podem de vez em quando aparecer. Ou será que você é daqueles que esquece de fazer ou pedir teste de concentração das magias? Como são muitas possibilidades, eu vou passar aqui para vocês as informações mais comuns para você poder colocar atrás do seu escudo do mestre. E dificilmente você vai conseguir comprar um escudo que tenha exatamente todas as suas necessidades. Então fica livre de boa para imprimir ou anotar no texto aí o que for necessário e depois você cola atrás do escudo onde for melhor para você. Então vamos começar com as regras. E você pode pensar da seguinte maneira: uma regra que aparece o tempo todo e você ainda não memorizou completamente, ela pode estar ali atrás do escudo. Por exemplo, as condições do jogo, você está atordoado, incapacitado, agarrado. Ou então, por exemplo, a tabela de exaustão, todos aqueles níveis, o que cada um significa. O negócio é você pensar no seu jogo, lembra deles e fica ligado toda vez que surge uma situação que você precisa consultar uma regra lá no livro do jogador ou do mestre para poder definir um resultado. Isso é um negócio legal para você colocar atrás do escudo para uma futura situação. Se você for perguntar para mim, eu vou deixar algumas sugestões aqui de regras que você pode ter atrás do escudo que vão ser praticamente sempre úteis. Essas regras são as condições ali do D&D, como eu falei, incapacitado, agarrado, atordoado. Tem a situação toda de exaustão, todos aqueles níveis de exaustão, é legal você ter em mente o que cada uma delas faz. Quais são os dados de cada tipo de poção de cura? Essa é uma demais. 2d4 mais 2, 4d4 mais 4, quais são essas poções de cura? Manobras de combate, coisas como desarmar, empurrar, agarrar, as regras para isso, às vezes você tem em mão ali no escudo, é legal. Regra de visão, regra de cobertura, se tá meio escuro, se tá com visão completamente negra, o que acontece? Cobertura parcial, cobertura total. Outra coisa que é legal, às vezes, você ter as dificuldades dos cheques, ou seja, o que é uma dificuldade fácil, o que é moderado, difícil, quase impossível. Nem sempre você tem isso memorizado e no escudo pode te ajudar bastante. E tem mais um detalhe nessa questão de regras. Muitas vezes, com tanta coisa para o mestre organizar, a gente acaba esquecendo algumas coisas. Maior galera coloca no escudo do mestre uns lembretes para não esquecer, por exemplo, de teste de concentração, da reação dos monstros, ou então um aviso, sim, para lembrar da ação lendária de um chefe, a ação do covil. Sempre que você tiver uma situação que você precisa se lembrar, você pode botar um aviso no escudo do mestre para te dar aquela moral. Um elemento que eu acho muito legal são os dados dos jogadores do seu grupo. Eles facilitam demais a condução do jogo para você. Por exemplo, se você tiver anotado a língua que cada personagem fala, você evita aquela situação que acaba travando o jogo. Você pergunta assim: alguém aí do grupo fala abissal? Sem contar que isso dá uma dica pro jogador de que é abissal a linguagem que você vai apresentar para eles agora. Ou então, ali no meio do combate, toda hora você perguntar para cada um qual é o AC, a armadura de cada um deles. Às vezes é legal você ter isso já anotado. Ou então os pontos de vida dos personagens, para você entender o quanto de castigo eles podem suportar. Então se liga, ó, para você ter anotado sobre os seus jogadores, as línguas que eles falam, as perícias passivas que eles têm, percepção, intuição, os pontos de vida que eles têm, a classe de armadura, ou qualquer outra informação que você julgue importante ter ali sobre seus personagens. Outro material que fica maneiro no escudo são regras e apoio para viagens. Você pode ter, por exemplo, no seu escudo, a velocidade para o deslocamento a pé, a cavalo, de carroça, de navio, talvez uma tabela de encontros aleatórios, dependendo da região que você está, situações que os jogadores podem enfrentar no meio do caminho, e a coisa que se você tiver ali na mão, rola um dado, decidiu, pronto, vambora. Muitos mestres têm aquele branco na mente toda vez que os jogadores perguntam o nome do guarda que está ali na guarita da cidade. Para evitar isso, é só colocar no escudo uma lista de nomes e talvez até algumas características marcantes para esses NPCs que você vai precisar improvisar. Por exemplo, o nome, e aí você diz se o personagem ele é magrelo, ou ele tem uma olheira profunda, ou de repente um olho de vidro, se ele é careca, coisas assim para dar um pouquinho mais de vida ao NPC que você está improvisando. Só não se esquece depois de usar um desses nomes, lembrar de riscar ele da lista e colocar nas suas anotações quem é esse NPC que você acabou de definir, que você acabou de improvisar. E se você quiser uma tabela bem facinho de ser utilizada, simples, que tem as características marcantes aleatórias, eu fiz um videozinho falando sobre isso, eu vou deixar ele desse lado aqui quando acabar, só clicar que você vai ter esse material, ele é bem útil. E se a gente está falando de improvisação, alguns mestres necessitam de ajuda para criar as cenas na hora do jogo.
cavernas ou caminhos das viagens. Você pode ter atrás do seu escudo tabelas inteiras com informações para pegar inspiração ou rolar no dado as próximas cenas que seus jogadores vão se aventurar. Você sabe quanto custa uma refeição na taverna? Ou então uma passagem de avião? O valor de um quarto de hotel no seu mundo do jogo? Uma magia de cura no templo? Esses e outros preços podem estar atrás do seu escudo do mestre para que você tenha uma referência ou até um apoio para poder improvisar outras necessidades. Dependendo do valor que está ali, você escolhe o valor do que seus jogadores estão querendo. Alguns mestres gostam de ter em mãos, ou melhor, ali atrás do escudo, várias tabelas de recompensas para os jogadores. Toda vez que o grupo encontrar um tesouro, o mestre pode fazer uma rolagem rápida ali e já tem em mão quais foram os itens que foram recuperados. E por último, alguns mestres utilizam os cartões de iniciativa. Você pode deixar isso preso em cima do escudo para todos verem a sua vez de agir na hora do combate. Muita gente gosta de fazer esse esquema porque é visual para o jogador, ele pode ir se preparando de acordo da ordem que ele tá. E cara, essas são só algumas ideias, só algumas possibilidades que você pode utilizar. Como eu falei no início do vídeo, cada mestre vai ter necessidades diferentes e deve escolher o que colocar atrás do seu escudo. A gente está inclusive com essa dúvida no nosso financiamento coletivo para o kit introdutório de Fanti. A gente vai ter um escudo muito maneiro e a gente quer colocar ali atrás informações que sejam muito importantes para a maioria dos mestres. E aí eu vou pedir a sua ajuda. Deixa aqui embaixo, ó, nos comentários o que você usa que é muito relevante, ou então o que você gostaria de ver no nosso escudo da caixa. Lembrando que o financiamento coletivo vai estar rolando nesse mês de julho e agosto, e você pode colar lá seguindo esse link. Eu vou deixar aqui do lado, aqui embaixo, vai ter o link do financiamento coletivo para tudo quanto é lado. O nosso kit introdutório ele vai ser o produto ideal para você que quer começar a jogar RPG. Ou então já é veterano, mas quer apresentar o nosso hobby aí para família, para amigos, namorada, qualquer coisa assim. Você vai receber um material de primeira qualidade e vai servir para toda a sua vida de mestre. Por exemplo, o mapa de batalha que eu mostrei ali, ou então o próprio escudo que a gente está comentando nesse vídeo. Vou deixar aqui do lado um vídeo falando sobre o financiamento coletivo. Se você quiser saber mais detalhes, a gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal, na stream, no Twitter, na parada toda. Financiamento coletivo, que é o sonho de transformar Fantir numa realidade. Esse é o primeiro passo que a gente está dando. Aqui em cima eu vou deixar, como eu prometi, um vídeo falando sobre balanceamento de combate, para você ficar fera e não depender de modificar a rolagem de dado atrás do escudo do mestre. Não precisa disso, eu ensino várias paradas aqui, ó. Clica aí para você poder acompanhar e a gente vai ficar juntinho aqui no YouTube. Só clicar um desses vídeos, tem muita opção para a gente poder permanecer juntos. Muito obrigado pela moral, pelo carinho, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou agradecendo e deixando o meu abraço. Até mais, galera!